Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira, de volta na Loja do Concurseiro, nosso canal querido do YouTube, para te trazer mais dicas imbatíveis. Dessa vez voltado para quem está se preparando para o concurso da antiga SUSIP, hoje a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará. Eu sou o professor Cleverton Cunha, estou contigo nessa missão aqui para te dar uma dica da disciplina Legislação, certo? E a dica vai justamente em cima da Lei 8666, né, da Lei de Licitação e Contratos Administrativos, que faz parte aí do teu edital, fará parte com certeza do edital. Certinho? Então olha só, gente, vamos lá falar de licitação, que é um dos assuntos que mais o pessoal se embanana, mais o pessoal se enrola, né? Mas não tem nada de misterioso. Primeira questão diz assim: no caso de um ente público decidir contratar serviço técnico de publicidade para divulgação de atos e serviços de interesse público, a Lei 8666 dispõe que a contratação. Então, a questão chave aqui, pessoal, é que nós estamos falando de um serviço de publicidade para divulgação. Isso é o mais importante. Traduzindo o que está no comando, a gente está dizendo que a administração pública quer contratar uma empresa de publicidade. É isso. Aí a letra A diz assim: a contratação poderá ser feita diretamente, desde que com profissionais ou empresas de notória especialização. Aqui é o seguinte, gente. Quando é uma empresa ou um profissional de notória especialização, existe na lei uma autorização para que a contratação possa ser feita de maneira direta. Esse é um dos casos daquilo que a gente chama de inexigibilidade de licitação. Se você tem um interesse em contratar o profissional, em contratar o cara daquela área ou a empresa daquela área, você pode contratar diretamente. Por exemplo, se eu quiser contratar alguém para fazer um projeto de um novo prédio público que vai ser construído, aí eu quero o projeto do melhor arquiteto ou de um dos melhores arquitetos do Brasil. Então eu vou lá e contrato o cara diretamente, porque ele é um profissional de notória especialização. Tá? Agora é o seguinte, gente, pode ser feito diretamente? Pode. Quando é um profissional, uma empresa de notória especialização, sim, seria um caso de inexigibilidade. Porém, quando é um serviço de publicidade e de divulgação, isso é vedado, isso é proibido. Tá, pessoal? Então a lei traz uma lista dos serviços, né, em que seria possível contratar empresa ou profissional de notória especialização e a contratação seria direta, faria por inexigibilidade. Só que a lei diz nesse momento que é vedada a contratação de serviços de publicidade e divulgação dessa maneira direta. Tá? Então é por isso que não pode ser a letra A. A letra B é errada também, porque diz assim: será feita diretamente, uma vez que a hipótese expressa de dispensa de licitação. Nem é dispensa, nem é inexigibilidade, tá, pessoal? Simplesmente tem que realizar a licitação, porque a legislação não criou esta hipótese como uma hipótese em que poderia contratar diretamente. A letra C diz assim: não poderá ser feita diretamente, pois nesse caso a lei exige a licitação. Certíssimo, letra C. Aí tu observas o que está escrito lá no artigo 25, que é o artigo que fala de inexigibilidade, né? O inciso 2º, que ele diz assim: para contratar serviços técnicos enumerados no artigo 13, é uma lista de serviços, dentre eles elaborar projetos, treinamento de pessoal, elaborar pareceres, enfim, de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? Ah, pode ser inexigibilidade para notória especialização. Só que olha o que ele diz em seguida: vedado, ou seja, proibida a inexigibilidade para serviços de publicidade e de divulgação. Tá? Então, pode fazer essa contratação em outros serviços, como elaboração de projetos, pareceres, avaliações, perícias, treinamento de pessoal, restauração de objetos históricos, né? Ali objetos importantes, comprovada a autenticidade. Tem um monte de projeto, de serviço que pode ser contratado assim, mas proibida, vedada a inexigibilidade quando é serviço de publicidade e divulgação. Não é justamente isso aqui o serviço? Então não pode fazer a contratação direta, tem que ter a licitação. Tá? Então a primeira é a letra C, porque a letra D diz assim: será feita diretamente, pois é uma hipótese legal de inexigibilidade de licitação. A gente acabou de ver que não, né? A gente acabou de ver que é proibido fazer inexigibilidade no caso de um serviço de publicidade ou de divulgação. E a letra E diz assim: poderá ser feita diretamente se o valor do serviço a ser contratado for inferior a R$8.000. Não é um caso de dispensa, pessoal. E esse valor aqui, né, até um valor antigo.
Tem serviços que podem ser dispensados devido, né, o valor que eles vão ser executados, mas não é esse valor e também não é o caso. Isso não é um caso nem de dispensa, nem de inexigibilidade, certo? Teria que fazer a licitação diretamente, beleza? Aí, letra C, então, aqui na primeira questão. Tranquilidade? Vamos lá falar agora da segunda questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. O pregão é considerado uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. O pregão, gente, é uma modalidade, ou seja, é um conjunto de procedimentos, né, que a gente usa para licitar. Existem várias modalidades. Na 8666 nós temos 5, né, e na 10.520, uma outra lei, nós temos mais uma modalidade de licitação. Então, assim, gente, o pregão é uma modalidade de licitação, sim. E para que ele serve? Para adquirir bens e serviços comuns. Tá? Então, bens e serviços comuns a gente adquire por pregão. O que é um bem ou um serviço comum? A lei diz que é aquilo que é fácil de escrever, né? As especificações são usuais no mercado. É fácil de comprar. Tá? Então, o governo federal criou uma lista desses bens e serviços comuns. E aí nessa lista você encontra de tudo, né? Desde um clipe de papel até, né, um tijolo ou até, né, um computador, enfim. Tá? Então o pregão ele pode ser sim utilizado, ele é utilizado na verdade, né, para aquisição de bens e serviços comuns. E ele é de fato uma modalidade de licitação. Perfeito, letra A. A lei que rege o pregão é a Lei 10.520 de 2002, certo? Aí a letra B diz assim: a concorrência é considerada uma modalidade de licitação destinada exclusivamente à alienação de bens imóveis. Aí que é o problema. A concorrência é uma modalidade? Sim, concorrência é uma modalidade, né? Mas ela só serve para alienar bens imóveis? Concorrência, pessoal, serve para, né, compras, serve para contratação de serviços, serve para contratar a execução de obra, serve para alienar imóveis também. Alienar nesse contexto aqui é vender o imóvel, né? Então a concorrência ela tem uma utilização bem mais ampla, pessoal. A concorrência ela não é usada somente para alienar bens imóveis, a gente pode usar para várias situações também. Tá? Então compras, obras, serviços, alienações, tudo cabe na concorrência. Agora a concorrência já é uma modalidade que vem na 8666, né? Que o pregão está na 10.520. A concorrência já vem na 8666. Na 8666 são 5 modalidades: concorrência, tomada de preço, concurso, leilão, né, e o convite. São 5 modalidades. A letra C diz assim, olha, a tomada de preço não é considerada uma modalidade de licitação. Já está errado, né? Acabei de dizer que a tomada de preço é uma modalidade que a gente encontra na 8666. Ele diz assim, é só uma forma de verificar preço de serviço no mercado. Claro que não, gente. Verificar preço no mercado, a gente faz pesquisa mesmo. Liga, pede proposta, enfim, né? Não é a pesquisa não é uma modalidade, mas a tomada de preço é uma modalidade, tem todo o procedimento. Aí a letra D diz, o convite é considerado uma modalidade de licitação utilizada apenas nas solenidades de aniversário dos órgãos públicos. Essa é a vontade de rir, né, gente? Ele está querendo te confundir e falar de convite de aniversário, sabe? Convite de casamento, não tem nada a ver com isso, gente. O convite é uma modalidade de licitação em que a administração convida, chama para participar, né, algumas empresas, alguns fornecedores, e essas empresas ou esses fornecedores, né, são conhecidos no mercado naquele produto, né? O convite ele é usado para aquisições de menor valor, aquisições de valores mais baixos. Tá? Então, convite não é o convite de aniversário de órgão público, pessoal. É a administração, pensa assim, deixa eu ver, quem é que vende esse determinado produto? Vamos chamar aqui pelo menos 3 empresas para eles trazerem uma proposta para a gente, né? É isso que é o convite. E a letra E diz, o concurso é a modalidade utilizada para a contratação de pessoal para o serviço público. Olha, outra coisa aqui, né, que é uma pegadinha comum. Esse concurso não é o concurso público. Concurso público é uma coisa, concurso modalidade de licitação é outra. O concurso público, modalidade, né, de seleção de servidor, é um procedimento completamente diferente da licitação. Esse concurso aqui, pessoal, é aquele concurso de música,
concurso de arte, concurso de quadrilha junina, né? São esses concursos, aquele concurso para ver quem elabora lá, né, o melhor projeto. É concurso em que o vencedor no final ele recebe um prêmio, né? Tipo assim, o Ministério da Educação fez o concurso para verificar um concurso de redação, por exemplo. Aí o aluno da escola pública que ganhar o concurso ganha um computador. É isso, é esse tipo de concurso que a gente tem um vencedor recebendo um prêmio. Não tem nada a ver com a seleção dos servidores, né? Concurso público para selecionar servidor é outra história, é outro tipo de modalidade, tá? Não é de licitação, né? É apenas uma forma de seleção das pessoas. Então, segunda letra A. E olha só, gente, você que está acompanhando aí, pegando essas dicas, a gente analisando junto as questões, a gente tem tudo isso e muito mais no nosso curso completo. Tá? Então, o nosso curso completo está saindo por apenas R$ 294. É bem facilitado no nosso site. Você vai lá, www.lojadoconcurseiro.com.br, e você pode, nessa facilidade, parcelamentos, cartão, boleto, tem várias opções para você investir este valor e você conseguir fazer o curso completo para depois garantir a sua vaga, né? É o curso da Polícia Penal que a gente chama, é o agente penitenciário. É um curso direcionado, a gente tem videoaula de exercício dentro desse curso, a videoaula da matéria, a gente tem simulado, a gente tem o material de PDF e você paga uma vez só, pode até parcelar e você pode acessar mais de 150 dias, quer dizer, um acesso de 150 dias, né? Acessa mais de 4 meses lá. Certo? Então fica podendo assistir no momento que você tiver como assistir, no seu horário de folga, às vezes indo, né, de um trabalho para casa, alguma coisa, dá para assistir no celular, dá para assistir no teu computador, na tua Smart TV. Enfim, gente, a gente tem um curso completaço, matéria, mais exercícios, simulado, tudo aqui com a gente na Loja do Concurseiro. Então acessa lá, lojadoconcurseiro.com.br, garante lá o teu curso e vem com a gente. Agora vamos começar, vamos continuar, né, corrigir aqui as nossas questões, tá? Então, a terceira questão diz assim: nos termos da Lei 8666, é correto afirmar que a licitação é dispensável? Aí, olha, gente, existem situações aqui que não precisa licitar, né? No caso da inexigibilidade, são situações em que a licitação é impossível, certo? Por exemplo, você quer fazer a contratação de uma pessoa específica, então se você quer contratar aquela pessoa, tipo aquele exemplo que eu estava te dando lá do artista, ou melhor dizendo, do profissional de notória especialização, né? Não tem como licitar, só existe uma pessoa de cada. Agora, às vezes, a lei, ela dispensa. Ela diz assim, olha, não precisa, em tal e tal caso. Lá no artigo 24 e no artigo 17 da lei, a gente vê vários casos, né? Então, aqui ele quer saber um desses casos de dispensa. A letra A diz assim: nas aquisições de gêneros fornecidos por um produtor exclusivo. Pensa comigo, gente. Se é uma coisa que só uma pessoa vende, como é que eu vou licitar? Então, isso não é um caso de dispensa, é um caso de inexigibilidade, né? Sempre que a licitação é impossível, é um caso de inexigibilidade. Então, sempre que a gente tiver um fornecedor exclusivo de um produto, um serviço, seja lá o que for, só tem aquela pessoa para te vender aquilo, eu vou licitar como? Se só tem uma pessoa que vende, né? Então, a letra A é errado, porque isso aqui é um caso de inexigibilidade. Isso não é um caso de dispensa. E as inexigibilidades, tu vais encontrar lá no artigo 25 da lei, certo? Aí a letra B diz assim: nas contratações de profissional de qualquer setor artístico. Olha, de novo, se for um artista consagrado pela crítica ou pelo público, né? Porque não pode ser qualquer artista, não é assim, qualquer artista a gente pode contratar sem licitação. Tem que ser alguém consagrado. Aí se é alguém consagrado, também é um caso de inexigibilidade, não é um caso de dispensa. Tá? Porque você pensa assim, eu quero contratar o Roberto Carlos para cantar aqui no aniversário da cidade. Então a gente faz o contrato direto. Porque, enfim, o Roberto é o Roberto, né? Consagrado pela crítica e pelo público. Certo? Então, é inexigibilidade. E não é assim, na contratação de profissional qualquer artista, não. Do artista consagrado. Aí seria inexigibilidade. A letra C diz assim: nas contratações de serviços de natureza singular, de notória especialização. Lembra que a gente fez na outra questão? Quando é para contratar alguém, empresa ou profissional de notória especialização, é uma inexigibilidade, né?
desde que não seja aquela história de publicidade e divulgação e que seja um dos serviços que a gente tem, né, na lei lá, listinha, isso é inexigibilidade também. Aí a letra D diz, nas aquisições de equipamentos fornecidos somente por uma empresa exclusiva. A letra D está parecida com a letra A, pessoal. Né? Então a empresa exclusiva, só ela é quem fornece aquele equipamento, não tem mais ninguém. Aí como é que eu vou licitar? Não tem como licitar, né? Aí só pode ser a letra E, no caso de uma guerra ou grave perturbação da ordem. Certo? Então, no caso de guerra, eu fazer aquisições, por exemplo, né, de emergência ali para saúde, etc. Ou numa pandemia, né, uma grave perturbação da ordem, como a gente viu recentemente, pode fazer as contratações sem licitação. Certo? Então, terceira é a letra S. Tu encontras essas licitações dispensáveis, tu encontras a lista delas no artigo 24 da lei. Certo? E a quarta questão que diz assim, para os fins da Lei 8666, o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa de uma obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é denominado de... Aqui, gente, é uma questão de conceito, diretona, né? Está lá no artigo 6º a resposta dessa questão, né, em que a gente tem uma lista com vários conceitos. Então, aqui, ele só quer saber o seguinte, como é o nome do instrumento, né, que a gente elabora para dizer como executar a obra. E esse instrumento ele é construído com base nas normas da ABNT. Que a ABNT, Cleverton, a ABNT é uma associação brasileira que cria normas técnicas, né, para os trabalhos. Tudo que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma obra, tem várias regras da ABNT para seguir, para ficar tudo padronizado. Tá? Então, como é que funciona a execução lá de uma obra? Primeiro, gente, você tem que ter o projeto básico, que ele até, né, cita aqui na letra E. Mas o projeto básico não diz como é que executa. O projeto básico só diz o que é que a administração quer. Aí, depois do projeto básico, você tem que fazer o projeto executivo. É o projeto executivo que diz, o básico diz o que quer e o projeto executivo diz como ele quer. Aí é com base nas regras da ABNT. Tá? Então, o nome desse instrumento que a gente usa é projeto executivo. Então, as obras, elas funcionam assim. Primeiro é o projeto básico, depois o projeto executivo, depois é a execução. Certo, gente? Então, aqui, letra B de bola, projeto executivo. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? É assim, nosso esquema a gente vai sempre comentando, sempre corrigindo. Continua acompanhando a gente aqui no YouTube. E não te esquece, dá uma passada lá no nosso site. Faz esse investimento que vai valer a pena. Quando você estiver lá trabalhando no seu cargo, feliz e contente da vida, aí você vai lembrar desse momento, desse período que você tomou a decisão certa. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Continua sempre com a gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.